partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você ligado na Unesp FM, sintonizado em 105,7. Hoje é sábado, dia 13 de agosto, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias, está começando agora mais uma edição do Observatório do Esporte. O Observatório, você sabe, né? Informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre os investimentos econômicos e possíveis legados das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Você sabe quanto foi gasto para a realização do evento? Quais serão seus benefícios para os moradores da cidade sede? E quais melhorias já foram obtidas? Pois é, para responder essas perguntas, entrevistamos o professor e pró-reitor do Centro Universitário Augusto Mota, o Carlos Alberto Figueiredo, e o jornalista do jornal O Estado de São Paulo, Pablo Pereira. Portanto, fique ligado, já já vamos abordar este assunto. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Conosco hoje, além do nosso querido Tuca Américo, do Zeca Marques, estamos recebendo a visita do professor e pós-doutor em Ciência da Comunicação da USP, o Ari Rocco. Já já vai bater um papo conosco também aqui no Observatório do Esporte. Mas vamos começar com Carlo Napolitano. Não está presente, né? Não pôde vir para participar aqui na mesa do programa de hoje, mas deixou um registro e vai participar agora. Saudações, Carlão, um abraço. Olá, amigos ouvintes e amigos do Observatório do Esporte. O meu destaque de hoje não poderia ser outro que não as Olimpíadas. De início, gostaria de ressaltar a beleza da cerimônia de abertura realizada no último dia 5. Uma cerimônia simples, mas bonita, e que reforça a ideia que sabemos fazer festa. O Brasil aproveitou ainda para dar uma cutucada nos norte-americanos, homenageando Santos Dumont, o pai da aviação. Ainda em relação à abertura, o Zeca Marques poderia nos contar quais são as suas fontes de informação, pois há algumas semanas, aqui mesmo no Observatório do Esporte, o Tuca Américo perguntou quem deveria acender a pira olímpica e o Zeca cravou que seria Vanderlei Cordeiro de Lima. Ou as fontes do Zeca são quentes, ou ele tem bola de cristal. Ele poderia explicar isso pra gente. Em relação ao torneio em si, acredito que o grande destaque desta primeira semana de competições foi a conquista do ouro olímpico pela judoca Rafaela Silva. O Observatório já fez um programa sobre preconceito e racismo, e a história da judoca foi mencionada. Mas o que me chamou a atenção foi a confirmação de que o esporte pode proporcionar reviravolta na vida das pessoas. Rafaela Silva, que em Londres 2012 foi criticada e ofendida nas redes sociais, tornou-se nos Jogos deste ano uma heroína do esporte brasileiro. E para finalizar, e sem receio de plagiar alguém, termino dizendo que Rafaela Silva deu um ipom no racismo e no preconceito. Abraços e bom programa para todos. Até mais. Um abraço para você também, esse Carlão Napolitano. Vamos aproveitar para dar um abraço, mandar um abraço pro verdade, Carlão. Alguém tem um abraço para mandar aí? A gente vai mandar um abraço então pro Carlão. Carlão Napolitano, feliz da vida que o Palmeiras voltou à liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então, e feliz da vida também com a cerimônia de abertura, acho que todo mundo ficou satisfeito. E vamos dar o primeiro cumprimento aqui pro nosso querido Ari Rocco, que está visitando aqui a Unesp FM e participando desta edição do Observatório do Esporte. Tudo bem, professor? Bem-vindo ao nosso programa. Gostou da cerimônia de abertura? Bom, obrigado. É um prazer aqui participar do Observatório mais uma vez, né? Com relação à cerimônia de abertura, eu gostei. Achei que foi uma cerimônia bem pensada, bem planejada. Agora, acho que ela também foi marcada por alguns contrastes que pouca gente questiona, né? Então foi uma cerimônia pautada por mensagens ecológicas, mas os competidores vão ter que navegar na poluída Baía de Guanabara. Isso é um contraste, é um contrassenso, né? Por outro lado, também uma coisa que eu acho que é bastante interessante, acho que caracteriza um pouco esses mega eventos, é que na cerimônia de abertura o esporte está presente simbolicamente, né? As pessoas compram, pagam o ingresso para assistir a cerimônia de abertura, mas não vem nenhuma medalha em disputa.
Então elas pagam pelo entretenimento que vende o esporte simbolicamente. Que é diferente da final, né? E que normalmente, não sei se aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa, normalmente a cerimônia de encerramento se inicia com a final da maratona. Ou, por exemplo, um outro mega evento, a Copa do Mundo, que na realidade você tem uma cerimônia um pouco mais curta, mais simples, e depois você tem o jogo de abertura, né, que envolve a equipe da casa. Então, certo, tá falando de abertura. Nos Jogos Olímpicos, quer dizer, a cerimônia de abertura ela é um espetáculo mesmo para vender. Competição. Não é uma competição, é para vender o país sede. A maratona, historicamente, finalizava os Jogos Olímpicos. Isso não aconteceu em Pequim, por exemplo, não aconteceu em Londres, né? Porque em Pequim foi antes, um dia antes, e em Londres foi na manhã e a cerimônia foi só no final da tarde. É porque eu me lembro, não sei precisar quando, mas que a cerimônia de encerramento teoricamente começava com a chegada da maratona, né? Agora eu confesso meu desconhecimento. Como é que tá Também não sei, não sei. Você sabe, Ari? Não sei dizer. Nossa produção pode pesquisar se a maratona vai fechar os Jogos Olímpicos em 2016. A produção já está atenta, pronta para, em condições de, já traz a informação pra gente quem tinha. Agora, a despeito disso, foi uma cerimônia, eu diria que foi uma cerimônia bastante interessante e que de uma certa forma, passou uma boa imagem do Brasil para o mundo, uma vez que ela repercutiu muito bem na imprensa internacional e mesmo para quem esteve presente. Eu acredito que plasticamente foi mais interessante do que Londres. Se você perguntar para mim de cabeça, que cerimônias você tem registrado na sua memória? Eu vou falar Moscou, 80, que eu acho que é o início. Acho que é um marco para nossa geração também. E acho que a de Pequim foi muito bonita também. Né? Então, e agora do Brasil. Agora, lógico que pra gente brasileiro falar sobre a cerimônia do Brasil tem uma carga emocional das músicas que tocaram, que representa. Diferente, né? É diferente, né? Mas eu gostei que não foi o que a gente costuma chamar tanto assim macumba pra turista. Sim. Achei que foi interessante. Eu gostei muito da abertura, não me decepcionou. Como me decepcionou a abertura da Copa do Mundo aqui, que eu achei que foi horrível. Sim. Tá certo. Bom, de qualquer maneira, essa cerimônia foi realizada na semana passada, as competições em várias modalidades durante essa semana. O Brasil já conseguiu algumas medalhas, inclusive com o Felipe Vu no tiro esportivo, também com a Rafaela no judô. Enfim, outras medalhas com certeza virão. Vamos falar muito dos Jogos Olímpicos na edição de hoje do Observatório. Produção, confirmando, o encerramento vai ser mesmo com a maratona. Não é o último evento? Não será o último evento, então não será o último evento. Chegou então, confirmou o nosso querido Leonardo Del Sante, está vindo com a informação. Então, é o último dia, mas não o último evento. Tá certo, tá explicado, então fica o registro. Tucá, quer começar com os seus temas? Bem, eu queria escutar a opinião dos meus amigos da mesa, né, em relação às manifestações políticas que teoricamente são proibidas, né, nos Jogos Olímpicos. Aí a gente tem o famoso Fora Temer, que está na moda, né, e o pessoal usa até de alguns subterfúgios, né, alguém coloca lá fora, você sabe quem, tá? Mas resumindo a ópera, né, teve um texto interessante na Folha de São Paulo na última quinta-feira, de autoria do Roberto Dias, colunista, e ele coloca lá uma citação, então eu vou ler, né, textualmente. O mais famoso desafio à norma, ou seja, né, as manifestações políticas dentro de um evento olímpico, ocorreu no México em 68, quando 2 medalhistas ergueram os punhos no pódio em nome do movimento negro, né, os Panteras Negras, né, subiram ao pódio, fizeram aquele movimento de punhos cerrados. Foram expulsos por pressão do presidente do COI, Avery Brundage, o mesmo que havia comandado a delegação americana em Berlim em 36, sem se incomodar com as saudações nazistas que ocorreram naquele momento, né? Então eu acho que tem uma discussão que até acabou indo para o âmbito judiciário do que seria manifestação política e o que seria liberdade de expressão. Né? Então a leitura que se faz é que não tem nenhuma manifestação de cunho racista, de preconceito de gênero, né, ou que seja ofensiva, que seria basicamente uma manifestação da liberdade puramente de expressão. Até pensei que nosso Carlos Napolitano, vamos recuperar uma vaia pro Carlos Napolitano, Zé, que eu acho que ele deveria também ter puxado esse tema que está no âmbito da pesquisa dele, né? Então eu queria
ouvir a opinião de vocês. Eu lembro que numa Copa do Mundo anterior, algumas modelos entraram vestidas da Holanda, se não me engano, com vestido laranja, e que isso representaria, elas estavam relacionadas a uma propaganda de cerveja do país, e daí elas foram retiradas. Isso foi na Copa da África do Sul. Na Copa da África do Sul, na né? arquibancada. Na arquibancada. Era chamado marketing de guerrilha. Marketing de guerrilha. Então, quer dizer, a gente entende também que tem muitos interesses, né, Ari? Então, como que você vê isso? Essa questão da manifestação política, qualquer coisa que possa ferir os interesses de algum patrocinador... Como que você vê isso? Então, na realidade, a questão é o que eu parto de alguns princípios. Primeiro, né, qualquer tipo de manifestação em estádio que aconteça numa competição aqui no Brasil, na realidade não é o COI que deve legislar. Ponto número 1. Sim. Então, eu acho que a gente deve seguir aquilo que determina a legislação no país. Caso do país, né? Como nós estamos hospedando o evento. E no caso do Brasil tem algumas legislações estaduais, né? Então, que se cumpra a lei, né? Extremamente legalista nesse sentido. Quer dizer, acho que não é o COI que tem que intervir em algo que diz respeito à soberania do país, né? Agora, a gente sabe que o COI tem os seus interesses comerciais aí. Então, aí eu dividiria as questões em duas. As manifestações políticas, eu acho que é problema do país sede, que se siga a legislação do país sede. Do ponto de vista comercial, existe uma legislação comercial para isso, que envolve os patrocinadores do COI, etc., e que, em geral, é aceita pelo país sede. Aí o que foi colocado aqui, o marketing de guerrilha, na realidade a gente chama de ambush marketing, né? Que é o ambush, com a tradução para isso, agora eu exatamente não me lembro, mas é marketing emboscada. Você aproveitar o espaço de alguém que pagou por aquele espaço, de uma empresa que pagou por aquele espaço e colocar a sua marca concorrente daquele, que foi o caso das modelos lá na África do Sul. Aí, nesse aspecto, nos aspectos comerciais, eu sou favorável à retirada, a que se preserve o direito de quem pagou pelo evento. Afinal de contas, ele está patrocinando aquele evento, ele pagou por aquele espaço, né? Então, eu dividiria as coisas em dois fatos distintos. Politicamente, eu acho que se deve seguir aquilo que determina o país sede. O COI não tem direito, na minha opinião, de investir na soberania daquele país, a menos que o país permita. Sim. E do ponto de vista econômico e comercial, o evento é do COI, então ele tem que preservar quem pagou por aquele evento. Então essa é a minha opinião. Bom, quero alguns comentários até para responder o Carlão, né, que disse que eu tinha bola de cristal. Eu falei pro Carlão que eu queria adivinhar os números da Mega Sena do sábado. Cravou o nome do Vanderlei, né? Especialmente quando ela estava acumulada. Eu racho a aposta, viu, Zé? Na verdade, na última semana, o Tucamérico lembrou do nome do Vanderlei. Eu tinha lembrado do nome do Vanderlei 2 semanas atrás, que eu achava que seria justo, já que ele teve a medalha de ouro caçada, né? Sim. Por intempéries do destino, pelo padre irlandês que invadiu ali as ruas de Atenas. Mas eu também tinha dito na semana passada que gostaria de uma mulher participando da cerimônia. Tivemos a Hortência. E eu defendi a presença do Pelé, que não apareceu na cerimônia de abertura por causa de questões médicas e não comerciais, como a gente tinha aventado, né? Então, cara, não tenho bola de cristal, mas eu achava que era uma justa homenagem. Com relação ao que vocês estão dizendo, eu acho que a abertura dos Jogos no Rio de Janeiro tiveram um começo muito interessante, muito original, muito criativo. Mas a partir de um certo momento, aquilo parece começou a cair em criatividade e entrou numa pasmaceira como as demais. E eu acho que houve um discurso muito eufórico, né? O Brasil vai do 8 a 80, assim, questão de milésimos de segundo. Então nós não tínhamos mais complexo de vira-latas e mostramos ao mundo a nossa potência criativa, a nossa originalidade, o ritmo, a música, o empoderamento da mulher, a questão do negro e a diversidade. Parece que é um discurso que não casa com a nossa prática cotidiana, fora daqueles segundos e momentos da Olimpíada, da abertura. Porque no dia seguinte, nas tribunas e arquibancadas de várias arenas esportivas, nós tivemos sucessivos exemplos de falta de aceitação do diferente, de intolerância, de comportamento inadequado. Então, quer dizer, eu não entendo por que a gente teve tanta felicidade com aquela abertura, que foi de fato maravilhosa, que nós somos o futuro da humanidade, como país da tolerância, e no minuto seguinte parece que tudo isso se desfaz como um torrão de açúcar quando entra em contato com a água, né? Então acho que a gente vai muito de uma extremidade à outra. E eu acho que a abertura dos Jogos, ela causou impacto porque a nossa expectativa era muito negativa. Então essa é a melhor forma de lidar com as coisas. Quando a gente não tem expectativa nenhuma, o que vier parece que já está no lucro. E o lucro da abertura foi esplendoroso.
Obviamente que há críticas que podem ser feitas pontuais. Eu, por exemplo, acho que para uma abertura de jogos no Rio de Janeiro, se é para trabalhar com ritmos e música, estamos aqui numa rádio Unesp FM que valoriza a música brasileira, faltou o chorinho. O chorinho é o grande ritmo original carioca. E tinha então 4 cantoras de funk. O funk parece que teve uma presença cachapante na abertura, nada contra o funk. Sim. Mas acho que poderia ser mais bem equilibrado com um ritmo totalmente, genuinamente carioca, que promove a fusão da tradição europeia com a tradição africana e brasileira. O que eu acho é que as pessoas que fizeram a criação do evento, né, capitaneadas pelo Meirelles, né, o cineasta, apostaram nessa coisa do ritmo, né? Porque, por exemplo, quando entrou o nosso grande Jorge Benjor, não precisava mais nada, aquilo virou uma pista de dança, todo mundo cantando, dançando, um espetáculo visual bonito, porque eu não lembro de uma plateia tão atuante, né, de forma espontânea numa abertura, e com um investimento baratíssimo, né, simplesmente a qualidade da música do Jorge Ben. E com relação à política nos jogos, a gente não pode esquecer que os jogos de 80, que você citou, a abertura em Moscou, elas foram prejudicadas, a Olimpíada foi prejudicada pelo boicote do bloco capitalista, que se recusou a pisar em solo soviético à época, em função das tropas soviéticas terem invadido o Afeganistão, e era um momento de Guerra Fria. E o bloco soviético comunista dá o troco na Olimpíada seguinte, de 84, em Los Angeles, fazendo com que as potências olímpicas atreladas à União Soviética não comparecessem também. E nesta Olimpíada, muitos têm dito que essa suspensão dos atletas russos também envolve uma questão geopolítica. É interessante verificar como, na realidade, quando a gente fala de mega eventos, o mega evento Jogos Olímpicos, ele tem essa tradição de interferência política muito maior do que o mega evento Copa do Mundo. Até porque a Copa do Mundo não envolve todos os países do planeta, né? Ela já envolveu 16, depois 24, depois 32, ao passo que... Querem levar para 40 agora. Então, né? E aí os Jogos Olímpicos tem todos, né? Porque assim, não é nem só na Guerra Fria, a coisa já vem de 36, né? O Hitler, a Leni, quer dizer, de filmar os jogos e a superioridade da raça ariana. Então, os jogos sempre foram politizados, né? Sim. Você está em 105,7 na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Tuca, mais algum tópico? Não, só fazer um comentário, né? Em relação, lógico, um tema até muito discutido, enquanto a gente está aqui. Provavelmente quem está ouvindo o programa no sábado, o Brasil joga nesse sábado, né, o futebol masculino, né, e como o discurso muda, né, como a gente estava falando aqui, né, Zeca, muda da água para o vinho. Na própria transmissão da TV, se eu não me engano, o Ronaldo falou na vitória do Brasil, foi 4-0. 4-0 contra a Dinamarca. Contra a Dinamarca. Ele falou que coisa engraçada, como é o futebol, né? Até ontem o Brasil não tinha marcado nenhum gol. Agora ele não perdeu nenhum jogo. Não sofreu nenhum gol. Não sofreu nenhum gol também. É o único invicto e o único que não sofreu nenhum gol. Né? E o quanto tem o poder de influência da mídia em cima disso, né? O próprio Galvão criticou muito o Neymar como capitão, não ter falado após o empate contra o Iraque também. Tá? E depois no final da transmissão do jogo da vitória, tentando remendar esse discurso comum já do Galvão, né? Tentando remendar que não era questão de a Globo ter ficado descontente com o Neymar, mas ele ele foi desrespeitoso em relação ao mundo inteiro, porque era uma função dele como capitão falar ali na saída, né, na zona mista, para todos os repórteres do mundo inteiro que estavam ali. E de fato o Galvão, domingo, depois do empate contra o Iraque, ele criticou bastante mesmo, como eu não lembrava, pelo menos, de algo parecido, o tanto que ele falou a respeito do Neymar e da seleção brasileira. Então, né? Mas aí, Guilherme, que a gente estava comentando antes da gravação, o que me incomoda é isso. O Galvão assumiu o papel de porta-voz do esporte brasileiro. Logo após a Copa do Mundo, várias vezes no programa Bem Amigos, ele foi lá criticar a CBF, até causou estranhamento, porque a CBF sempre foi parceira da Rede Globo e no momento para o outro o discurso muda e ele assume esse papel, né? Então me incomoda um pouco isso, não a postura dele, mas a Globo dá esse espaço demasiado para o Galvão. Eu não reconheço ele como porta-voz do futebol brasileiro, do esporte brasileiro. Ele até apresentou o Jornal Nacional no dia da abertura dos jogos, na sexta-feira. Sim, então quer dizer, se criou essa personalidade, então isso me incomoda muito, não sei o que vocês pensam, Ari?
Na realidade, o que é muito claro é que a Globo trata, não o esporte brasileiro, mas mais especificamente o futebol brasileiro como seu produto. Né? O produto é dela, ela acha que ela paga por ele e acha que ela comanda o produto. E aí existem algumas questões que precisam ser consideradas. Né? Por que isso acontece? Primeiro porque a CBF não tem gestão. A CBF não tem ninguém que se preocupe em cuidar do futebol brasileiro, da seleção brasileira, do campeonato brasileiro, porque a gente sabe que o presidente da CBF está muito mais preocupado em salvar a própria pele. Ele não está preocupado com o futebol brasileiro, a preocupação dele são outras. E a Globo, evidentemente, ela sabe que o futebol brasileiro está em baixa, que o produto futebol brasileiro, tecnicamente, né, tá indo para o espaço e usa esses artifícios assim que na minha opinião são desesperados. Quer dizer, essas viradas do Galvão, né, do 8 a 80, o Brasil é a melhor seleção do mundo e aí precisamos repensar o campeonato. Vai do céu ao inferno muito rapidamente. O 7-1 contra a Alemanha, a semifinal contra a Alemanha, não, porque vai entrar o Bernard e vamos em casa com o apoio da torcida e não sei o que. 20 minutos de jogo, não, precisamos repensar o futebol brasileiro, quer dizer, não há coerência nenhuma, né? Mas é o que eu falei da abertura, a gente vai do céu ao inferno, dos 8 a 80 em questão de milésimos. Sim. E aí eu acho que, sinceramente, ele cumpre um desfavor ao futebol brasileiro, ao esporte brasileiro como um todo, porque é inegável a influência que ele tem na opinião pública. E a questão do Galvão Bueno é que ele também é extremamente egocêntrico, é o quanto que ele cria indelicadezas e rusgas com colegas de emissora. Sim. Então, na transmissão da abertura, houve vários momentos em que ele se indispôs com a Glória Maria. E não vou dizer quem estava certo e quem estava errado, mas era nítido. Isso já tinha acontecido em Pequim, em 2008, com a Sônia Bride, que era correspondente da Globo em Pequim, na China, e ela tinha um grande conhecimento da situação do país, e começaram, inclusive, a quase bater boca no ar durante a transmissão também da abertura dos Jogos de Pequim. Até porque, né, Zé, que você falou, Sônia Bride, né, a Glória Maria, elas fazem, ou pelo menos tentam fazer jornalismo, né? Coisa que o Galvão não faz. O Galvão faz entretenimento de péssima qualidade e acaba de uma certa forma inibindo, né, o trabalho jornalístico, na minha opinião, de duas excelentes profissionais. Só um último comentário, uma transmissão da ginástica artística comandada pelo Kleber Machado. Em certo momento durante a transmissão ele vai chamar a comentarista e ele fala assim: eu queria que você me explicasse isso porque eu não entendo nada de ginástica artística. Como? Uma pessoa que está ali responsável pela transmissão, pela locução e reconhece ao vivo no ar que não entende nada do esporte que ele está transmitindo. E assumiu que não se preparou, né? Não fez a lição de casa. Justamente isso, né? O que mais preocupa, o que mais deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte, aqui na Unesp FM. Zeca Marques, seus tópicos, Zeca. Já falei bastante, um grande abraço a todos os ouvintes, aos amigos da mesa. Alguns drops aqui. Vamos lá. Pílulas, coisas rápidas. Tem sido pautado pela imprensa brasileira e internacional o comportamento dos torcedores nas arenas, né? E eu acho que isso é a demonstração da falta de uma cultura esportiva no Brasil. Ou de uma cultura olímpica, se a gente quiser fazer par aqui com os jogos. É lógico que a animação efusiva ela é benéfica, inclusive para qualquer competidor. Mas há momentos em que é preciso saber ficar quieto e há momentos em que é preciso fazer silêncio. E os próprios atletas brasileiros têm reclamado de alguns momentos, na natação, um disse que se desconcentrou e que demorou... No salto ornamental. Os jogadores de basquete ficaram encabulados com os colegas da Espanha no jogo Brasil-Espanha no basquete. E eu acho que está havendo aquilo que eu disse, quer dizer, a gente faz uma cerimônia que emociona os brasileiros e o mundo, mostrando a diversidade, a tolerância, e temos o contrário desse comportamento nas arquibancadas. Quer dizer, parece que o Brasil tem que ganhar a todo custo, nem que a gente tenha que prejudicar o adversário para poder ser vitorioso. O nosso atleta do tiro, né, o Felipe Vu, que estava por um centímetro ganhou a medalha de ouro, quando o vietnamita foi dar o último tiro, ele foi tão vaiado e apupado que aquilo causa um estranhamento absurdo para quem é uma pessoa que acompanha uma modalidade como essa. E eu acho que já chegou ao limite também o que se está fazendo com a Hope Solo, a goleira norte-americana. Comentamos isso semana passada do América. Ela errou, ela foi inadequada na postagem dela. Foi deselegante nas redes sociais. Mas eu acho que já passou do aceitável que se faz com ela. Porque simplesmente é a pessoa mais vitoriosa da história do futebol feminino recente, né?
Eu acho que o grito do Zica é engraçado e tem sido utilizado inclusive em outros jogos, apesar de que o Ari acompanhou na última quarta-feira os jogos no Itaquerão, em São Paulo. Qual era o grito que se fazia lá, Ari? Eles imitaram, né, o grito que originariamente começou homenageando a Ropsol, né, que era o Zica para o bicha. Qualquer goleiro que fosse, então, qualquer dos goleiros que fossem bater um tiro de meta. O comportamento homofóbico que a gente achou que a cerimônia de abertura tinha sepultado, volta nessas tribunas dos Jogos Olímpicos. Então acho que isso é lamentável. Né? E eu não estou dizendo que nós não temos que vibrar, torcer e isso faz parte do esporte, mas acho que é preciso saber o momento de falar e de ouvir. Né? E para não dizer o jogo entre o tenista português João Souza e o Del Potro, argentino, em que há uma altercação, os mais antigos vão dizer que chegaram às vias de fato, Guilherme. Um torcedor brasileiro e um argentino numa tribuna de tênis, que eu acho que você vai entrar para os anais do tênis mundial, meu caro Ari, meu caro Tuca. No tapa, né? No murro, para dizer a verdade. Bom, mais duas questões. A Glenda Kozlovski, que é comentarista da Globo e apresentadora, ex-atleta de bodyboard, ela inaugurou as transmissões de uma mulher no canal de TV aberto, na Globo pelo menos, com a ginástica artística. Eu louvo a iniciativa, oriento um doutorado aqui na Unesp, em que se pesquisa justamente o porquê da ausência de mulheres fazendo a locução e narração de competições esportivas. Agora, acho que a Globo errou em colocar a Glenda Kozlovski. É uma questão de gosto pessoal também, mas quem faz um trabalho de avaliação técnica pode até julgar melhor. Eu acho que ela é má apresentadora, má comentarista e péssima nessa experiência inicial. Pode ser que ela evolua e melhore e faça votos que a Globo não abandone a experiência. Mas a Glenda Kozlovski foi um tiro na água, ela ser a locutora da ginástica artística. Eu quero louvar duas coberturas que eu estou achando que uma pela sua deficiência orçamentária e a outra pela feliz escolha de comentaristas, está se destacando. A Band Esportes, que só tem um canal para transmitir os jogos, tem feito uma cobertura que eu acho muito inteligente. Não dá para acompanhar tudo, não dá para ter os 40 e 50 mil canais que a Sport TV oferece. A Band Esportes tem um canal e sempre que há um momento decisivo em alguma modalidade, ela coloca 2 telas, 3 telas e passa a locução para aquele momento decisivo, depois volta para a competição que está sendo transmitida. Então a gente consegue ter um leque de diversidade e de acompanhar momentos-chave dos jogos num canal só, né? E eu fico perdido quando eu vou Band Esportes, porque a gente fica fazendo um zap de 20 canais e às vezes a gente perde o decisivo que está acontecendo no canal do lado, né? E que faça uma crítica à transmissão da Globo, canal aberto. Né? Tá em vários ruim. momentos, está muito ruim, você está acompanhando, eu fico assim, imaginando a pessoa que é fã do esporte, está passando jogo de basquete. Em alguns momentos se esquece 6, 7 minutos do jogo de basquete para passar uma luta de judô, um evento da ginástica artística. Um exemplo muito claro disso, e aí até por razões, né, que a gente entende de audiência, Brasil e Lituânia, o primeiro jogo do Brasil no basquete, assistindo pela Globo, a Lituânia abre 30 pontos, aí a Globo se desinteressa pelo jogo, porque com certeza imaginou que o Brasil já está fora desse jogo. E aí começa a transmitir outra coisa, nem me lembro exatamente o que era, mas depois o Brasil reage e o jogo termina com acho que 4 pontos de diferença para a Lituânia. Quer dizer, quem é fã do esporte não vai mais ver pela Globo. Mas a Globo está fazendo uma cobertura não dos jogos, da participação do Brasil nos jogos. Isso. E o Jornal Nacional só noticia assuntos que estão ligados à participação dos brasileiros. E do Brasil que vai bem, né? Porque quando a Lituânia abre 30 pontos, aquele jogo... Tem até 2 perguntas para a mesa. Alguém assistiu alguma coisa, alguma transmissão da Record? Não, eu não vi da Record. Confesso que as pessoas nem lembram que a Record não, justamente isso. Na verdade, eu trabalho com multitelas. Às vezes eu estou assistindo 4, 5 telas ao mesmo tempo. Não, né? Mas na Record não. Aproveitando de transmissão, acho que é uma transmissão que me chamou muita atenção, até porque me pegou no momento onde a primeira semana dos jogos, eu tive que estar muito em trânsito. Da Band News FM em São Paulo, pelo menos, os caras transmitiram várias modalidades esportivas, narraram vôlei de praia, e isso repercutiu pelo menos na minha rede de amizades. Pô, pela primeira vez que eu vi vôlei de praia no rádio, que legal, que eu vi, então acho que é interessante. Fica o registro. A segunda indagação é a respeito destes 16 canais que a gente tem observado do Sport TV. A gente tem várias opções, mas e a qualidade? Eu não gostei. Então, esse era outro elogio que eu queria fazer. Vamos lá. As das natação no Sport TV eu acho que estão sendo exemplares. Milton Leite tem sido locutor da pós-natação, há 2 ex-atletas que comentam, e agora eu esqueci o nome, desculpa, é um rapaz que
atua no mundo da natação, ele tem informações assim especiais, é uma cultura de almanaque que é muito útil para uma transmissão esportiva, mas acho que conseguiu fazer o equilíbrio entre alguém que não é um ex-atleta e com duas ex-atletas, com um locutor que já tem nome na casa, né, o Milton Leite. Sim. E acho que as provas de natação têm sido um exemplo daquilo que eu gostaria de ver em diferentes modalidades. Essa junção de alguém que tem o peso de ser um ex-competidor com alguém que não é competidor e que tem um conhecimento alongado sobre aquilo que está sendo transmitido. Da natação pode ser mesmo. Eu tenho até um registro para fazer no último final de semana acompanhando uma das exibições do Hugo Calderoni, é esse o nome dele, né? Jogador, sim, mesa tenista. Isso. E parecia que o rapaz que estava fazendo a locução, parecia que tinha caído numa churrasqueira acesa. Uma gritaria desenfreada, uma coisa de outro mundo. Até também na narração do remo, no sábado pela manhã, no Sport TV 8, também não gostei, não aprovei como colega de trabalho. Talvez um padrão narração de futebol que não se encaixe. Sim, possivelmente. E essa dificuldade na adaptação, ela existe, não tem como, mas fica registrado também que, pelo menos na qualidade dessa narração, não foi tão bacana nessas duas modalidades. Ô Zé, que eu queria fazer uma parte, né? Enquanto a gente está gravando o programa na quinta-feira à tarde, eu estou aqui com o meu tablet vendo Brasil e Croácia no basquete. E a qualidade das transmissões por internet hoje não devem muito à qualidade de que a gente tem em televisão, né? Então acho que isso é uma evolução importante, né? O Sport TV em alguns momentos tem 40, 50 canais, sinais à disposição. É lógico que muitos com só o som ambiente, mas é a chance para quem tem a curiosidade de ver como é que se desenrola alguma competição diferente, né? E a gente já tocou nesse assunto, tem muita gente que não está em casa o dia inteiro, está se deslocando. Como a gente agora, né? Estamos aqui gravando o programa e acompanhando a partida. Bom, por último, meu último comentário é um comercial que tem sido utilizado nas transmissões, que é um patrocinador dos jogos, a Procter & Gamble. E eu queria falar sobre isso há muito tempo, porque eu sempre estranhei o comercial, agora eu percebi que vocês também estranharam. É uma mãe que está levando uma menina de 8, 9 anos no carro. A menina está contente porque recebeu uma bola, provavelmente na educação física da escola, numa brincadeira de escola. E a mãe, inadvertidamente, colide o carro com outro que vinha no cruzamento. E aí a menina, assustadíssima, a mãe pergunta, você tá bem? Que não é uma pergunta, é quase uma afirmação. E aí tem um corte e aparece a menina marcando um ponto e possivelmente conquistando uma medalha no vôlei de praia. E a mãe na plateia. Você entendeu, Tucamero? Você que é do audiovisual? Não, eu acho que nós vamos abrir um concurso, né? Você lembra, poucas pessoas vão entender isso, mas nos anos 80 ou 90 ali, existiam as peças do Gerald Thomas que ninguém entendia, né? E tinha uma camiseta que se vendia. Eu entendi uma peça do Gerald Thomas. Então acho que a gente pode fazer uma camiseta. Eu entendi o comercial, né, da Procter & Gamble, para quem conseguir explicar pra gente o que acontece. Isso daí. Eu acho que é o tipo do comercial que deveria vir com bula. Se vocês descobrirem, vocês me explicam depois. Tá certo, fica um grande ponto de interrogação na mesa nesse momento, porque ninguém conseguiu entender ao certo a mensagem, né? Deve ser alguma codificação, deve ter alguma coisa de realidade aumentada que você põe o celular na frente da TV e vê. Nosso diretor... Ele entendeu. Muito solerte, o comentarista de natação do Sport TV, o Alex Puzieldi. Eu pensei que ele tivesse entendido o comercial. Você entendeu, Fleury? Por falar em Alex, né? Sem querer ser corneteiro, mas e o Alex Escobar, o nome do cidadão, né? Sim. Vocês acham do grande Alex Escobar? O Ari tem uma opinião sobre o Alex Escobar. Por favor, Ari, compartilhe. Não tenho opinião nenhuma, não me comprometa. Eu diria que o Alex Escobar faz uma linha de narração ou de apresentação iniciada pelo nosso querido Thiago Leifert. Né? Só que o Thiago Leifert, eu diria que tem mais talento para isso do que o Alex Escobar. Né, onde entende que o esporte é puro entretenimento e as piadinhas são bobas, ninguém dá risada, é um estilo que particularmente não me agrada. Eu vou revelar uma coisa. Uma vez eu estava assistindo Bem Amigos, faz muito tempo, né, numa segunda noite, e ali eu descobri o talento do Alex Escobar. Naquele momento estava tendo uma apresentação do Biquíni Cavadão e ele entrou e cantou ao vivo uma música do Biquíni Cavadão. Eu acho que a melhor atividade profissional que ele podia exercer é cover do Biquíni Cavadão. Você está em 105,7. Esta é a Unesp FM e este é o Observatório do Esporte. Vamos agora então para a matéria da semana sobre os investimentos e o legado das Olimpíadas do Rio de Janeiro.
A locução é de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Em 2009, quando o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar as Olimpíadas de 2016, o país vivia uma situação econômica favorável. O PIB na época crescia ano após ano, colocando o país na 5ª colocação como maior economia mundial. Conforme os anos se passaram, foram feitos muitos questionamentos sobre os reais benefícios que os Jogos Olímpicos do Rio trariam para o país. Dados mostram que o custo total para a realização do evento giram em torno de 38,6 bilhões de reais. Desse total, 64% seria destinado às obras que irão favorecer a população futuramente. Mas a dúvida sobre a efetividade que o legado olímpico vai gerar continua sendo um dos principais pontos discutidos pela população da cidade sede. Sobre essa questão, conversamos com o professor e pró-reitor do Centro Universitário Augusto Mota, a Unizuan, Carlos Figueiredo. Atualmente, ele coordena um grupo de pesquisas relativas ao legado olímpico das Olimpíadas do Rio 2016. Nas expectativas do professor Carlos, melhoras significativas só devem vir dentro de alguns anos. Isso só vai efetivamente acontecer daqui a uns 2 anos, é o que a gente está como hipótese. Hoje, os resultados que a gente tem não estão mostrando isso, inclusive estão mostrando um crescimento negativo, né? Ele também citou quais as áreas devem sofrer os principais benefícios com a vinda dos Jogos. Nós estamos aí numa expectativa de cerca de 20% de aumento nessa relação de empregabilidade, de turismo, principalmente turismo. É uma hipótese que a gente vai medir. Em uma análise feita pelo professor da Unesp e membro do Observatório do Esporte, Zeca Marques, 59 das 60 capas de jornais feitas após o anúncio oficial do Brasil como sede das Olimpíadas felicitavam sua escolha. Conforme os anos se passaram, a recepção sobre os Jogos foi caindo cada vez mais. Grande parte dessa perda de apoio se deve às denúncias sobre corrupção no governo, à ascensão da crise econômica nacional e os problemas sociais no Rio de Janeiro. À medida que se desenvolviam as obras olímpicas na cidade sede, o público se mostrava muito insatisfeito devido a alterações na cidade. Em determinado momento, pesquisas revelaram que 40% do público nacional não apoiava a vinda dos Jogos Olímpicos. Porém, conforme algumas obras terminavam, a opinião dos moradores da cidade do Rio de Janeiro foi se alterando, como explica o professor Carlos Figueiredo. Transporte, os questionários que nós passamos 2 meses antes mostraram assim, uma impressão muito ruim em função das obras, mas as respostas estão começando a chegar agora, já estão mostrando uma sinalização diferente para a cidade. Né? Que 2 meses antes o impacto super negativo, uma rejeição total, uma percepção muito ruim dos transportes. Mas agora a percepção dos cariocas está mudando. E isso vai mudar cada vez mais nesse ano, em função da finalização dessas obras. Depois, empregos, eles estão na mesma tendência. O impacto nas áreas de transporte e mobilidade urbana são os que mais chamam a atenção, como esclarece o professor da Unizuan, Carlos Figueiredo. Então você já tem ali cerca de 4 quilômetros de VLT funcionando, uma integração de metrô, VLT, BRT e ônibus funcionando, o metrô para Barra funcionando, quer dizer, que era uma grande expectativa de não funcionar, ele está funcionando. Se for olhar o cômputo geral, as coisas estão funcionando e o que se passa na fala das pessoas é isso, é que não há reclamação, as pessoas estão satisfeitas. Conversamos também com o jornalista do jornal Estado de São Paulo, Pablo Pereira, perguntando sobre as possíveis melhorias que o Rio de Janeiro teria com a vinda dos Jogos. Pablo baseou sua resposta nos dados de uma pesquisa divulgada no último mês pela FGV. Uma conclusão que eles tiram é que entre 2008 e entre 2016, mais a partir de 2013, a renda per capita no Rio, na cidade do Rio, cresceu 30%. Contra um crescimento de 18% nos municípios vizinhos ali, olhando só a região da Grande Rio. É claro que a gente, olhando o volume de dinheiro, 36, 38 bilhões, que é o total investido na Olimpíada, talvez a gente estranhe que hoje não se tem esse benefício social não seja do tamanho que a cifra maior sugeriria que fosse. Para Pablo, os ganhos sociais apresentados nas pesquisas da FGV evidenciam os benefícios do recebimento dos Jogos Olímpicos.
Por exemplo, se você observar aqui no quadro deles, em 1992 a gente tinha máquina de lavar por residência, 40,5% das residências com máquinas de lavar. 2008, 73%. E o 2014/2015, 87%. Houve uma melhora em alguns itens comuns da vida das pessoas. Coleta do lixo melhorou. Água encanada melhorou, eletricidade melhorou, anos de estudo da população, total de anos melhorou. Houve uma série de pequenas melhoras. Então, o fato de ter o Brasil trazido a Olimpíada para a cidade do Rio, para mim, olhando esses dados aqui, que são compilados do IBGE, portanto são dados objetivos, eu acho que valeu a pena. De acordo com a mídia, o total dos gastos feitos para a transformação do Rio de Janeiro com a vinda das Olimpíadas ultrapassou os 36 bilhões de reais. Uma grande parcela da população, porém, não enxerga que o investimento feito para os Jogos tem o retorno esperado. O jornalista Pablo Pereira, do jornal Estado de São Paulo, comenta essa situação. Olhando assim os jogos como um todo, além do ganho social que aparece aqui, aí nós vamos discutir, não, mas é pouco, poderia ser melhor. Talvez, se a situação brasileira tivesse hoje outro no patamar 2008, 2009, talvez esse rendimento, esses índices fossem até muito melhores. Acredito que até pudessem ser mesmo bem melhores. Mas agora veja, vamos fazer o raciocínio contrário. Se nós não tivéssemos em 2016 a Olimpíada do Rio, se lá em 2008 o Rio não tivesse vencido a disputa com as outras cidades, e nós não tivéssemos hoje as Olimpíadas no Rio de Janeiro, qual seria a situação? Nós estaríamos ainda com todos esses índices aqui apontados regredindo a patamares anteriores. Quer dizer, desde 2008 poderíamos ter perdido a oportunidade de incentivar, de impulsionar os setores que só foram impulsionados por causa da vinda dos Jogos. De acordo com matéria publicada em 2014 pelo Estado de São Paulo, o prefeito Eduardo Paes afirmou que 57% dos recursos vindos para as obras são de origem público-privadas. Construções como a Vila Olímpica, por exemplo, são de total posse de empresas, o que levanta dúvidas sobre quem serão os reais beneficiados com a vinda das Olimpíadas. O jornalista Pablo Pereira comenta sobre essa situação. Toda a construção da Vila dos Atletas, se não me engano, tudo é PPP. E ali há construtoras que trataram aquilo como um negócio, né? Quer dizer, acabados os jogos, os apartamentos vão passar por uma reforma e aí se entrega aos proprietários, a chave passa então à mão dos proprietários. É claro que na parceria público-privada, as empresas que participaram disso entram nisso para ganhar dinheiro. Agora, veja, se não fizesse, o governo do Rio não fizesse em PPP, era mais custo, talvez a qualidade dos equipamentos esportivos financiados pela outra matriz de financiamento não fosse tão efetiva. Eu acho que a PPP é uma ferramenta do sistema, tem que ser usada. E é claro que aí as empresas entram nessa para ganhar dinheiro, né? O jornalista Pablo Pereira falou sobre uma entrevista que fez com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Na época, o jornalista questionou o político sobre a efetividade da vinda dos Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro, ao invés de utilizar os recursos no combate às desigualdades sociais do município. Pablo conta a resposta que obteve do prefeito fluminense. Vale a gente ter jogos na cidade, gastar esse volume todo de dinheiro. Esses recursos, eles não poderiam ser geridos de uma forma que se desfavelizasse, que se ajudasse na desfavelização do Rio de Janeiro. O que ele me respondeu é que o governo dele estava investindo bastante em habitação popular, com a ajuda dos programas da Caixa Econômica, enfim, Minha Casa Minha Vida, que na época ainda estavam em andamento, hoje não estão mais, estão sendo desativados. Na verdade, o Paes não teve como responder a questão. O que ele colocou é o seguinte, cara, mas as favelas estão aí, nós estamos tentando resolver de um jeito. Por conta disso, eu não vou trazer os jogos. A questão dessa discussão é prioridade, né? O que é prioridade para o governo brasileiro? O que é prioridade para o governante, para o administrador público? O professor da Unizuan, Carlos Figueiredo, termina dizendo que até o momento os Jogos Olímpicos têm passado uma boa impressão para o público. Segundo ele, a organização e gerenciamento dos recursos está sendo satisfatória, colocando o Rio como uma das melhores cidades sedes dos últimos tempos.
Nós tivemos muitos problemas em outras Olimpíadas, né, em Pequim, problema com credenciamento do atleta, atentado em Atlanta, mesmo em Londres nós tivemos problemas lá de uma rejeição dos taxistas e uma confusão. E aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente está com um evento que está correndo muito bem, houve um impacto muito grande em termos internacionais com a abertura e não temos nenhum relato de atentado, de violência, de segurança, quer dizer, as Olimpíadas aqui estão correndo muito, muito bem. Então, se você for comparar com outras Olimpíadas, o Rio está no nível de organização de Londres e de Barcelona. Então, a gente poderia estar aí nesse tripé, Barcelona, Rio, Londres, né? De resultado prático na organização. Muito bem, depois da locução do Heitor Facini, agradecendo o professor e pró-reitor do Centro Universitário Augusto Mota, o Carlos Alberto Figueiredo, e também o jornalista do jornal O Estado de São Paulo, Pablo Pereira. O Tuca continua aqui com a gente para debater a matéria da semana. Fui abandonado por Ari e por Zeca Marques, que eles têm uma banca de mestrado. Isso, mas estamos recebendo aqui a presença tanto do Leonardo Guerino, como também da Adriele Silva. Adriele, começa falando pra gente como é que foi fazer essa matéria e sua opinião também a respeito do assunto. Um abraço para você. Um abraço lá aos ouvintes da mesa. Bom, em relação às obras da Olimpíada desse ano, muitas estavam voltadas para a área do meio ambiente, outras estavam voltadas para segurança, para o transporte público. E essas obras estavam avaliadas em torno de 38 bilhões de reais, eu acho que cerca de 43% a mais que a Copa do Mundo, que foi 25,6 bilhões. E em relação a um estudo feito pelo Instituto de Administração, a FIA, eles falaram que 51 bilhões de dólares vão render pela Olimpíada e 120 mil empregos, enquanto a Copa gerou cerca de 1 milhão de serviços. Em relação aos prazos, o prefeito disse que todas foram entregues, mas apresentaram alguns defeitos, principalmente na parte de alojamento, que algumas delegações informaram que estava tendo vazamento, de sujeira e tudo mais. E eles falaram que estava tendo alguns reparos já. Em relação ao legado mesmo, a gente tem a questão da integração entre os metrôs, a gente tem várias arenas que vão ser transformadas em escolas, vão ser transformadas. O próprio estádio de handebol vai virar 4 escolas municipais. Vai ter essa transformação. Ô, Léo, só uma coisa antes do Léo entrar. Você repete o valor para mim, quanto gastou na Copa do Mundo? Foram gastos 38 bilhões na Olimpíada e 25,6 bilhões na Copa. Então, né, pessoal, quando a gente pega e compara e vê o número de modalidades que foram atendidas, e se analisar friamente, a gente tem uma mini Copa do Mundo dentro das Olimpíadas e mais tantas outras modalidades, né? Foram criados muitos outros espaços de arenas, de espaços de competição. Então, eu chego à conclusão que gastou muito na Copa. Sim, exageradamente. Né? Pelo menos essa comparação, assim, a grosso modo que a gente está fazendo entre tantas e tantas modalidades que a gente vê nos Jogos Olímpicos, tantos atletas e tudo que foi feito, realmente. Bem, e não tô aqui, lógico, não tô fazendo nenhum jabá e nem tô ganhando para defender a cidade do Rio de Janeiro. Mas pelo menos a gente tá vendo lá que foi entregue o BRT, o ônibus, que a população diz que está funcionando muito bem, e o VLT também, o veículo leve sobre trilhos, que está funcionando. Então acho que, se for analisar, não pode ter sido um sucesso, mas não pode dizer que foi um fracasso também. Já que dá para observar alguns benefícios aí para a população. Claro. Mas também tem algumas restrições de um caráter meio safado de algumas ações. Né? Por exemplo, essas arenas que serão desmontadas e transformadas em escolas. É lógico que isso deve ter um custo nesse desmonte e nessa montagem das escolas. Haja essa transformação. Então, quer dizer, alguma empreiteira está ganhando alguma coisa nessa transformação, né? Então, isso é comum, infelizmente. É chato, é feio de falar, mas isso é comum de como atuam governo e empreiteiras no Brasil. Mas olhando assim, grosso modo, eu não vejo os jogos como total fracasso, não. Acho que o problema é a crise inesperada que a gente vive. Sem dúvida. Vamos ouvir também o nosso querido Leonardo Guerino. Tudo bem contigo, Léo? Olá, Guilherme, muito bom estar aqui mais uma vez no Observatório do Esporte. Olá, professor. Olá, amigo ouvinte, é claro. Professor, infelizmente eu tenho que discordar do seu ponto de vista. Vamos lá. Eu imagino que E aqui você não vai ser expulso do programa. Eu imagino que a comparação, ela não pode ser avaliada dessa forma. Afinal, o preço de cada arena esportiva gasta na Copa do Mundo é um dinheiro muito maior do que a construção de pequenas arenas
para a Olimpíada. E outra coisa, se não me engano, na Copa do Mundo são 12 cidades sedes. No Rio de Janeiro é uma só. Eu imagino que essa contenção por cidades torna mais fácil a administração do dinheiro e a aplicação mais do dinheiro. Mais fácil de desviar o dinheiro. Também. Mas eu acho que a aplicação do dinheiro numa Copa do Mundo são por mais cidades que haja, é mais complicado e consequentemente, gasta-se mais. Mas, Guilherme, quanto à matéria, eu queria destacar 2 pontos da matéria. Primeiro são os benefícios que já estão acontecendo para a população do Rio de Janeiro, né? Principalmente nas áreas de transporte, como vocês já falaram. Contudo, eu queria fazer uma ressalva. Eu tenho certo receio quanto a esses benefícios e novidades que a população do Rio de Janeiro está sofrendo, por questão de pode ser ilusória. Afinal, as pessoas estão deslumbradas ainda com a Olimpíada. Está tudo funcionando muito bem. Mais ou menos. Mais ou menos. Relativamente sim, mas a população inteira está com os olhos no Rio de Janeiro. O governo também está com todos os olhos no Rio de Janeiro. Está tudo funcionando perfeitamente. E nada de ruim está sendo falado em jornais. Está tudo correndo muito bem. E eu acho que isso pode ser ilusório. Eu acho que esse deslumbramento momentâneo das Olimpíadas, assim que houver o encerramento delas, vai acabar. Ou seja, enquanto o mundo todo está focado no Rio de Janeiro, tudo a gente imaginava que correria bem mesmo. O problema vai ser depois das Paralimpíadas, dos Jogos Paralímpicos. Assim que acabar as Olimpíadas e as Paralimpíadas, vamos ver o real legado que o Rio de Janeiro vai demonstrar. Como vai funcionar daí pra frente. Inclusive mesmo, como já foi citado na matéria e tão elogiado, os transportes. Vamos ver se assim que acabar, os transportes vão funcionar tão perfeitamente como está sendo falado que está funcionando. Vai ser a prova de fogo mesmo e a gente vai relatar aqui também, com certeza, no Observatório do Esporte daqui a alguns meses. Uma preocupação que eu tenho, Guilherme, lógico, todo tipo de legado é importante, mas eu especialmente tenho uma preocupação com o legado das instalações em termos de transformar aquilo em centro de excelência de treinamento esportivo. Eu acho que isso seria um legado extremamente importante para o esporte brasileiro. Né? A gente viu que o legado dos Jogos Pan-Americanos não foram tão aproveitados do ponto de vista do rendimento esportivo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Arenas abandonadas, um velódromo que teve que ser reconstruído, isso para mim é um absurdo. O velódromo que serviu para os Pan-Americanos não pôde ser usado e teve que sofrer uma grande reforma. Um espaço de o quê? Uma década? Nem isso. Então eu quero ver se essas arenas, esses espaços, os equipamentos vão ser reaproveitados, né? Que isso gere aí uma possível nova geração de atletas olímpicos. Então acho que isso para mim é um legado importante de um evento como os Jogos Olímpicos. Se a gente parar para pensar, então, nos últimos 10 anos a gente teve Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, Paralímpicos e também Copa Jogos do militares. Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Vários eventos e se a gente parar para pensar no que a população está tirando proveito disso, é muito pouco, né? Sim, e nesse ponto exatamente que eu gostaria de falar, Guilherme, é que foram gastos quase 40 bilhões só no Rio de Janeiro para a montagem das Olimpíadas. Assim que acabar, vamos ver quem vai ser os principais, repara que eu falei, principais beneficiados, porque 47% do que foi gasto nas Olimpíadas é do governo. Agora, os outros 53% são de parcerias públicos-privadas. Ou seja, os empresários que investiram dinheiro na Olimpíada, que são os donos de grande parte da sua estrutura. Por exemplo, a Vila Olímpica. Ela é toda de uma construtora. Assim que acabar os jogos, a Vila Olímpica vai ser vendida para pessoas comuns. Quem pagar a taxa de um apartamento comum. Então, quando acabar, vamos ver quanto que a população em si vai ganhar e quantos empresários que investiram nas Olimpíadas vão ganhar. Vamos ver qual que vai ser o parâmetro. Outro fato que eu gostaria de destacar também é que as Olimpíadas, elas estão sendo iguaizinhas à Copa do Mundo. Primeiro, todo mundo queria. Quando foi em 2009 e em 2008, quando foi anunciado. Comemoração, todo mundo queria. Feliz quando o vida. momento econômico do Brasil estava favorável, todo mundo queria a Olimpíada e todo mundo queria a Copa do Mundo. E seria um desafio. E todo mundo estava se propondo a pagar por esse desafio. Na verdade, todo mundo otimista naquele momento. Sim, né? Sim, exatamente. Talvez otimismo seja a melhor palavra. Depois, assim que o momento econômico foi piorando, ninguém mais queria. Todo mundo estava insatisfeito.
com razão, inclusive, o momento político e econômico que o Brasil tem passado. Que não. Mas aí volta o que a gente conversou na abertura do programa, que o Zeca trouxe, né? A gente vai do céu para o inferno também rapidamente em vários aspectos. Eu acho que, como eu apontei aqui, a partir do momento que a gente teve uma inversão, né, a gente tinha uma expectativa de futuro que não se concretizou. Claro. Então isso mudou tudo. Não, e não é assim, nesse ponto, pelo menos, eu não estou criticando a postura do brasileiro, porque ele está sofrendo isso, né? Então ele tem essa opinião, mudou porque ele sentiu o reflexo no dia a dia dele também, está revoltado com políticos, não contra o evento em si, mas contra os políticos, contra quem gerencia toda essa situação. Então o sentimento do brasileiro mudou, do anúncio até o momento da realização. Só que esse aspecto que era de otimismo, de olhar para o futuro e pensar, poxa, a gente vai estamos bem hoje, vamos estar melhor ainda lá na frente. Isso não aconteceu na prática. Sim, sem dúvida. E o problema é que quando começou a Copa do Mundo, todo mundo se apaziguou. Todo mundo se conteve e viu que poderia dar certo. A Copa do Mundo foi assim. Quando começou, e a partir do momento que teve os jogos, foi um espetáculo. Todo o Brasil estava satisfeito. O mesmo está acontecendo com as Olimpíadas. Está todo mundo feliz. O problema da Copa do Mundo é que quando ela terminou, todo mundo achava que o Brasil ia viver um novo momento do futebol. As arenas iam ser usadas, havia uma nova infraestrutura, o futebol ia mudar. Essa era a esperança. Não aconteceu. As Olimpíadas, quando acabar, talvez vão passar pela mesma situação. O universo olímpico brasileiro vai ser mudado com a vinda das Olimpíadas. Assim que elas encerrarem, o universo olímpico brasileiro vai mudar. Será? Não, a gente pode tomar como base Londres. Londres está tendo um desempenho bem inferior do que teve quando sediou os Jogos Olímpicos. Acho que isso é uma expectativa normal. As pessoas se preparam para o evento em casa, né? E quando isso acontece, a gente tem um desempenho satisfatório, mas não quer dizer que nada garante que nos próximos Jogos Olímpicos esse legado vai se transformar em novas medalhas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. Sem dúvida nenhuma, só o tempo dirá. Bom, você que é ouvinte do nosso programa, que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é o www.observatoriodouesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, comentários de Zeca Marques, Tuca Américo. Também hoje tivemos aí a presença do professor Ari Rocco e a participação do Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: Heitor Fassini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Adriele Silva, Gabriela Brizotti e Leonardo Del Sante. Direção: Fábio Fleury. Produção técnica: Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.